Seja disciplinado, porque você nunca estará sempre motivado. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões. Ju Gontijo. E no episódio de hoje, uma super convidada, minha amiga pessoal e também minha nutricionista há muitos anos, Rafaela Cordeiro. Rafa, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Rafa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e lisonjeada. Obrigada por você ter aceito o convite. E acima de tudo, né, porque não é tão comum, né, Rafa, a gente encontrar profissionais, às vezes de áreas diversas. Você, vamos falar, uma profissional da área da saúde, né? Que tragam esse tema do autoconhecimento para o dia a dia das pessoas, da forma como você traz, né? Que, aliás, é um dos motivos que eu sempre me identifiquei muito com o seu trabalho, há muito tempo, muito antes mesmo de começar a trabalhar com isso, porque já são bons 10 ou quase 11 anos, enfim, que eu faço o meu plano alimentar com você. Sim. Então, obrigada por você ter aceito o convite com esse fundo aí de proposta da gente trazer essa pegada do autoconhecimento. Sim, um prazer, quero voltar mais, tá? Voltará. Certamente. Não Nós tenha teremos a dúvida alguma que você vai voltar. muitos outros assuntos a gente pode abordar, tenho certeza. Muito, porque Ô, gente, você vai puxando o Renata, fio, Dá né? licença. Toda, Juliana Gontijo, gente, que eu tenho que falar uma coisa toda. pra vocês hoje. Vocês não estão sabendo, mas hoje é dia 26 de janeiro, o dia que a gente tá gravando. Aniversário de Renata Simões. Aê! Parabéns pra mim, você sabe. Parabéns. Gente, ó, tudo de bom. Renatinha, que seu ano seja maravilhoso. Obrigada. De muita energia boa. De concretização dos seus projetos e dos nossos projetos também. Obrigada. Muito amor, muita paz e muito desenvolvimento. E muita dieta, né, Rafa? Muita dieta, que o seu ciclo seja próspero. Que assim seja. Muita prosperidade e abundância pra você. Obrigada mesmo. Obrigada por vocês estarem aqui. Assim, isso daqui pra mim, a gente já falou isso, né, Ju? Não é trabalho. Acaba sendo um braço, Isso. mas é tão gostoso que não parece gente. ser, né? Então Ô, eu tô gente, muito hoje é feliz. domingo, gente. Hoje é Vocês não estão domingo, entendendo que hoje é domingo, gente. Desculpa, Rafa. Papo cabeça é sempre bom, né? Hoje é domingo Sempre. e eu vou fazer uma viagem e a gente precisava de ter alguns episódios gravados. Eu falei, cara, o que vai dar é domingo. Meu aniversário. Rafa tá dentro? Tô dentro. Ju, tô dentro. Então vamos embora. Vai ser lindo comemorar o meu aniversário batendo um papo cabeça. É isso aí, tamo junto. E você sabe que aquariano... Rafa, você gosta bastante de signos gosto. também, né? Dessa vibe, mas assim... E aquariano é um bicho, cara, que eu vou te falar um negócio. Eu sei, A eu gente, também você compartilho, também é, né, Juliana cara? Gontijo? 16 de fevereiro está aí. 16 de fevereiro. Batendo na porta. Eu não vou falar a idade, não, porque você tá me tombando demais falando minha idade pros outros. Ontem rolou uma Deixa só no comemoraçãozinha. signo mesmo, né? Deixa só no signo. Deixa só no É, signo. vamos ficar no signo. Pronto, vai. Mas o aquariano é assim, né? A gente é feliz, né, cara? A gente é feliz, a gente é... Aí você pega o aquariano tipo 7 da Enneagrama, a pessoa é a sem noção feliz. Isso. E aí, quando eu trabalhava na área comercial, a gente visita muito, né? Visita muita empresa, fica muito na rua e tal. E já aconteceu inúmeras vezes de eu estar trabalhando no dia do meu aniversário. Aí eu já chegava pra visitar cliente, assim, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Eu tô ótima, porque hoje é meu aniversário. E eu... Bem sem noção. Só pra receber parabéns, adoro, cara. Então aí, ó, gente, vocês podem escrever aí, tá? Comentar uns parabéns pra Renatinha. Por favor. Que ela está aguardando Pode por ser isso. atrasado, né? Que o podcast vai pro ar depois, mas vou adorar, tá? Isso. Tudo certo. Sempre, O né? negócio é ganhar uns parabéns. Sempre tá em tempo. Eu falo Bom, que o aniversário pra mim é o melhor dia do meu ano. Depois é o Réveillon. É, Eu fico super motivada no dia do eu também. aniversário. Eu Adoro. amo Réveillon. Adoro. Também. Eu amo o Réveillon primeiro, gente. Eu choro. É maravilhoso. Bom, né, a gente fizemos um episódio inteiro falando sobre isso, sobre o né? Réveillon. É maravilhoso, Porque né? eu gosto. Mas Parece você sabe uma mudança, porque o que nem é, mas parece uma mudança assim incrível, Energética. energética. Um portal Rola mesmo uma, que se abre, assim. uma Maravilhoso. atmosfera diferente. Exatamente. Fica uma atmosfera diferente. Eu acho que é porque o nosso sentimento... Acho não, né, Juliana? Certeza. A gente sabe que É é. porque o nosso sentimento muda, né? Nessas viradas de ciclo. É. Muita esperança, né? De olhar pra frente, jogando muita positividade, esperando muita coisa boa. Então fica uma vibe diferente no ar, né? Sem dúvida. Assim como no aniversário, né? Assim Eu como acho no que a gente também aniversário, sente sabe? isso, assim.
bom, é um ciclo, né, que se encerra e que se inicia outro, aí você fica cheio de energia, renovada. Bom, vamos lá, né, vamos com tudo. Ô, Rafa, inclusive, das metas de virada de ano das pessoas é o quê? Alimentação, emagrecer, né? Como é que é pra você lá no seu consultório? Vem muita gente na virada de ano, antes? Vem sim. No dezembro, por exemplo, as pessoas estão assim, nem tão animadas ainda para essa resolução, né? Estão mais naquela de aproveitar mesmo as festas de fim de ano, que é legítimo também, né, gente? Normal, por favor, né? Claro. Mas aí quando inicia o ano, janeiro, por exemplo, vem um público mais animado, mais motivado, mais empenhado, mais cheio de energia, assim como a gente está falando. Para iniciar, uma nova fase. Para iniciar uma nova fase, atingir um novo objetivo. Isso assim, pelo menos eu sinto, né, nas pessoas. É visível, é sensível perceber isso e eu acho muito bom. Porque a gente, no consultório, né, como profissional, o que você mais quer é atender um cliente motivado. Uma das perguntas que eu sempre faço, né, Renata, você já sabe, é tipo assim, qual que é o seu objetivo? Aí ele me responde, aí eu sempre pergunto, você está disposto a mudanças? Ótimo, e aí entra a parte do autoconhecimento, né? Exatamente. A pessoa que já tem um certo autoconhecimento, eu imagino, assim, eu vou falar por mim, pela minha experiência com atividade física, né? A pessoa que ela já tem um autoconhecimento, que ela sabe o limite dela, que ela sabe até onde ela consegue ir, de aonde fato, ela quer chegar. Onde ela quer chegar, os resultados vêm com mais consistência. Por quê? Aí é um negócio que a gente sempre fala muito aqui, né, Ju? A pessoa, quando ela quer iniciar um processo, seja de emagrecimento, seja de levar uma vida mais saudável, de mudança de estilo de vida, de hábitos alimentares, isso vai ser um processo. Exatamente. Se a pessoa sabe o que tem ali por trás, o porquê verdadeiramente que ela quer realizar aquilo, que ela quer chegar naquele objetivo, ela não vai desistir do quê? Do processo. Porque as pessoas não desistem das metas, elas desistem do processo. Exatamente. Porque assim, eu sempre falo o seguinte, não adianta você querer atingir um objetivo e depois não pensar na manutenção dele, né? Porque quando você pensa em objetivo, eu acredito que a gente pensa em chegar e manter, né? Onde a gente queria estar. Bom, e para isso é o processo. E esse processo tem que ser bem feito, e eu sempre falo no consultório, autoconhecimento é sempre muito importante para tudo, inclusive para se alimentar. Porque aí esse processo vai ficando mais leve, vai ficando a título de consciência nutricional, por exemplo, você vai fazendo e você não esquece dele. Aí quando você chega lá em qualquer objetivo que você quer estar, você lembrando desse processo, desse caminho, você se mantém nele. Porque é ilusão achar que eu chego no objetivo e que depois, se eu voltar para os hábitos anteriores, por exemplo, eu vou me manter nele. Não vai. É mais difícil a manutenção, né, gente? Eu acho que é a perda em si. Né? Teoricamente, a gente fala muito isso, né? Por exemplo, tem muita gente que fala, eu quero ter 1 milhão, quero ganhar 1 milhão. Aí chega. Aí a pessoa vai, trabalha, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, pum, ganhei 1 milhão. E depois gasta tudo. Aí fala, tô de boa, ganhei 1 milhão. Exatamente. Começa a gastar, cadê 1 milhão dele? Eu gosto muito de dar exemplo com dinheiro, que eu sempre vejo que dinheiro é uma coisa que todo mundo sabe o que é, todo mundo precisa, então é muito palpável. E esse exemplo é muito legal. Então, assim, porque teoricamente a gente quer atingir um objetivo e a gente quer se manter nele, porque a manutenção, teoricamente, é pra sempre, né? É pra sempre. Então, pra isso, você precisa bem mesmo estar consciente, estar disposto a mudanças para fazer esse processo bem feito, se conhecendo cada vez mais, pra quando chegar lá você falar assim, ó, tiro de letra. Consegui e vou seguir aqui, porque eu já entendi o processo e eu estou disposta a incorporar esse processo na minha vida. Mudar padrões, vou né, mantendo gente? esse processo. Mudar hábitos, né? Uma das minhas chamadas é sempre, vamos mudar hábitos? Essa minha chamada é antiga, vamos mudar hábitos? Aí, né? Então, vambora, vem comigo que eu te ajudo. E aí é muito massa, eu acho que dá pra gente fazer um gancho muito perfeito aqui. Tem um livro que eu amo, provavelmente você já leu também, Ju. Talvez você já tenha lido ou ouvido falar, Rafa, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E ele traz um negócio muito interessante, que é o seguinte, todo comportamento, ele é desencadeado por um negócio que ele chama de gatilho. Existe um gatilho para você partir para uma determinada ação. Sim. Então, muitas vezes quando a gente conhece os gatilhos que vão desencadear aquilo que está por vir, que está pela frente, se você identifica o gatilho, fica mais fácil de você ir mudando os padrões. Exemplo, vamos pegar aqui, nem falando de nutrição não, vamos falar, por exemplo, pessoas que fumam, geralmente tem um gatilho.
toda vez que eu fiquei muito nervoso, que eu fiquei muito estressado, isso aciona, ele chama de acionamento, isso aciona um gatilho. Fiquei nervoso, fiquei estressado, aciona o gatilho, eu pego o cigarro, acendo o cigarro, e aí tenho aquela sensação de bem-estar, de prazer e tal. Por quê? Por conta de um gatilho. Alimentar, mesma coisa. Sim. Tô muito ansiosa, tô muito estressada, tô muito nervosa, tô ociosa, tô triste. Isso vai acionar um gatilho onde eu vou buscar alimentos que possam suprir isso de alguma forma. Onde intuitivamente, né, a pessoa vai ali e busca se alimentar. Você deve fazer, de alguma forma, esse diagnóstico, essa visão, assim, dentro de alguns minutos ali de conversa, quando a pessoa começa a te falar dos hábitos. Sim, porque eu sempre falo assim, a gente não come só por fome, né? Não é só pelo instinto da sobrevivência. A gente come por muitos outros estímulos, que vão de ansiedade, de ociosidade, dos próprios sensoriais, né? De ver, fome de lembrar, de sentir o cheiro. Fome emocional. Fome emocional. E aí, realmente é preciso tentar entender a diferença entre a fome física e a fome emocional. Isso é autoconhecimento, para que você consiga controlar isso cada vez melhor, né? E não é um processo realmente da noite pro dia, né? Tem que mesmo que ir trabalhando esse autoconhecimento o tempo todo, que uma hora você consegue com excelência saber realmente eu tô com fome ou eu estou cedendo à minha vontade de comer. E se eu estou cedendo à minha vontade de comer, por quê? Vai resolver meu problema? Ou vai ser uma coisa muito fugaz e que depois vai piorar a minha situação? Entendeu? E vai me tirar do processo. E vai me tirar do processo. Tem uma frase que é mais ou menos assim: seja disciplinado, porque você nunca estará sempre motivado. Que massa! Nossa! Maravilhoso! Maravilhoso! Maravigold! Vamos anotar isso aí, Renatinha. Cara, podemos repetir? Parafraseando Rafaela Cordeiro. Não. Não. Quem é, Rafa? Você sabe? Não sei. Não sabemos, mas não é de autoria própria. Nós, a não é de autoria própria. A fonte dele aqui, acabou. Como nascem as frases que a gente não sabe de onde vieram? Desse jeito. Gente. Cordeiro Rafa. Isso é interessante. Cordeiro Rafa. Essa frase é fantástica, né? Fantástica. Seja disciplinado, porque você nunca estará muito motivado. Então, se você tiver disciplina, você vai estar sempre fazendo aquilo ali, mesmo que não haja naquele dia, por algum motivo, tanta motivação. Né? Mas é aquela coisa assim, é a constância que leva ao êxito, né? É igual a atividade física. Exatamente. Né? Sem dúvida. Começar uma nova atividade profissional. Cara, nada no começo é uma marca de rosas. Depois você vai ficando o quê? Disciplinado, gostando dos resultados, percebendo que quando você não faz, você se sente às vezes mais disposto, mais desanimado, fisicamente, psicologicamente. E aí você vai tendo... Tipo assim, vendo que a recompensa disso depois, ela vale muito mais. E aí você vai valorizando cada vez mais o processo. Exatamente. O processo realmente é importante. Gente. É porque você vai valorizando os resultados, você vai se fortalecendo naquilo, falando, poxa, por mais que às vezes possa ser difícil, porque não é fácil pra ninguém, mas depois me traz tanta coisa legal que eu já sei e que eu percebo que vale a pena. Igual correr, né, Renatinha? A gente que corre, né? Rafa, inclusive, minha companheira de corrida. Quando vocês veem aí no Stories. Porque se não acompanha a gente no Instagram, cara, vou falar, Ixi, tá perdendo. Tá de brincadeira, Tá perdendo muita coisa, inclusive direção, tá, gente? Todo episódio a gente fala o nosso perfil do Instagram, inclusive Renata Simões e Yellow Black, tudo junto. Ju.gontijo_, que é fechado, mas eu só me pedi que eu libero, ou @mindbusinessbrasil. Rafa, Instagram? Rafaela Cordeiro Nutrição. Rafaela Cordeiro Nutrição. Então, só que Renatinha, falando tem um canal no YouTube também, né? E o canal, cara, o canal do YouTube da Rafa, eu já te falei que eu já peguei várias receitas, e uma das que eu mais amo é aquele bolo de amendoim que uma vez eu fiz, eu levei pra você. Sensacional! Sabe você comer aquele bolinho com um cafezinho? Sem culpa, cara. Eu só acho que esse bolinho tinha que estar aqui. Também acho que a gente vai combinar da próxima vez que a Renata vai fazer, eu não, tá? No próximo podcast com Rafaela Cordeiro estaremos o quê? Comendo bolo de amendoim. E é fit, tá, gente? Não é um bolo. É fit, não, é sério. Fica a dica, né? Que é o canal no YouTube, é muito massa. E a proposta é essa, né? É a linha da reeducação alimentar, é uma linha de que dá para se comer de tudo depende da quantidade, e só há restrições para quem realmente precisa, como no caso de pessoas que têm alguma doença, alguma alergia ou intolerância. Caso contrário, é levar
a alimentação com a leveza que ela deveria ter. Porque é o que eu sempre falo, Renata, a gente não come uma vez só ao dia, a gente come várias vezes. E sendo a gente se alimentando várias vezes ao dia, se for uma coisa muito difícil de fazer, ou muito cansativo, ou às vezes até chata, ou restritiva demais, né? não se dá continuidade. Isso é normal. Porque o processo, ele fica muito complexo. Muito pesado. E o processo não pode ser Não pode ser complexo, tem que ser leve. O hábito alimentar tem que ser leve. Mas, né? Então, assim, dá para se fazer isso. Como a gente está falando, com autoconhecimento, com disciplina, com disposição. Tem outra frase que eu gosto muito também, que é a... Cordeiro Rafa. Não, mentira, tô brincando. Cordeiro Rafa para papo cabeça. Também não é minha, mas que eu gosto muito, é tipo assim, vamos supor, você chega pra mim hoje e fala o seu objetivo, né? Enfim, aí eu sempre falo no final, geralmente no final da consulta eu levo esse a tom de brincadeira, né? Porque para a pessoa sair com leveza mesmo. Bom, se você não está satisfeito onde você está, saia daí, você não é uma árvore. Entendeu? E isso cabe para N situações da nossa vida, não só para alimentação, não é? Já me veio um monte aqui. Dá um episódio. Dá um episódio. Vamos ver em quais situações fomos árvores. Mas porque... certeza que muitos vai. Porque vida é movimento, né? A gente não foi feito pra ficar parado, cara. Se não tá legal, inclusive, vamos movimentar. O nosso corpo. Inclusive, tem uma grande colega, assim, que eu conheci dentro... A gente tava fazendo um curso de marketing digital, enfim, eu conheci ela em São Paulo, que é a Vanessa, fisioterapeuta. E ela tem uma frase que eu acho muito massa, muito massa. Ela falou assim, cara, se o seu corpo, ele foi feito para o movimento. Com certeza. Ele foi feito para o movimento. Você precisa cuidar dele. Máquina, né? E você precisa usá-lo para o que ele foi feito. E ele foi feito para que você consiga se movimentar. E uma máquina que funciona 24 horas do dia. Não tem botão de desliga igual um celular. Eu vi ele fala assim, olha, por exemplo, fica um tempo sem ligar seu computador. Por exemplo, eu viajei, né? Fiquei 15 dias, 20, sem ligar o Na Tailândia, né, Juliana? Não vamos lembrar disso não, gente. Agora que eu pousei de volta, Renatinho, meu coração não aguenta. Aí eu peguei meu notebook, 20 dias parado. O notebook, ele já não fica lento? Fica. Demora mais. Mas ele é uma máquina processar. mesmo, entendeu? Uma máquina que foi feita para ligar e desligar. E o nosso corpo que foi feito para trabalhar 24 horas? Exato. Se você desliga ele, gente... Não tem jeito. E vai enferrujando mesmo, real, né? As articulações, vai ficando tudo, mas Juliana hoje está violenta hoje. Gente, Rafa, deixa eu fazer assim pra não ter problema. Mas é isso, você, e aí nós temos um grande combustível, e aí, Rafa, eu gostaria que você trouxesse isso, porque é um negócio que todas as oportunidades que eu tenho de falar isso com alguém, ou de trazer essa consciência pra alguém, eu faço. Que é a importância da água. Eu vejo, cara, assim mesmo, já existem dados de pesquisas que falam isso, que a população mundial, num contexto mais geral, está desidratada. As pessoas, elas foram perdendo o hábito de beber água, que eu falo que é o lubrificante do nosso corpo, né? Igual você coloca óleo no carro, pro motor. O carro também precisa de água, inclusive, né? Precisa de água, inclusive. Se o radiador estiver sem água, vai dar pau. Eu não sei se você sabe essa informação, eu não sei ao certo a porcentagem, mas X% do nosso corpo, ele é feito de água. 70%? Em torno de 70% uma média, obviamente, né? Pode variar conforme a idade, não só pode como vai, né? E bebês, por exemplo, têm um percentual de água maior no corpo, até por isso precisam de mais. Idosos têm um percentual de água menor no corpo, até por isso precisam de mais. Porque eles hidratam mais fácil, né? Assim, os extremos, né? Essa banana. Então, assim, mas em média tem uma continha também, que fica em torno de 30, 35 ml, até 40 ml por quilo de peso. Então é uma continha que todo mundo pode fazer em casa e mais ou menos precisar quanto que a pessoa precisa para tomar de água, e ao longo do dia, pensando que a nossa máquina trabalha, pensando que a nossa máquina trabalha às 24 horas, né, digamos assim, então assim, não é só beber água em um momento, tipo, só no período da manhã que eu bebo água eu tô no trabalho, período da tarde eu acabo esquecendo. É criar o hábito, né, às vezes por... Tem sempre uma garrafinha perto, aplicativos ajudam, despertador, lembrete, para fracionar, para manter esse corpo sempre hidratado o tempo todo. Porque então, isso vai fazer... Desculpa, 70%, gente, 70%. Você que tem filho, ou você que é idoso, ou tem pais idosos... Incentivar essa galera, né? Porque é muito sério a falta de água. Porque tudo acontece em meio líquido. Pensa nas nossas células, né? As funções orgânicas...
A digestão, gente, saliva é o quê? É a água, começa pela boca, então assim, tudo em meio líquido. Então realmente, se essa parte de hidratação está comprometida, né, talvez as funções estejam também comprometidas de alguma forma. Então a água é importante. E no idoso, por exemplo, você citou, a gente chama assim, talvez a sensação de sede pode estar um pouco também prejudicada devido ao próprio envelhecimento. Então, às vezes, lembrar o idoso de beber água, oferecer a ele a água, mesmo que ele não tenha pedido, é uma boa, né, alternativa para quem convive e cuida, assim, porque às vezes realmente ele não sente sede, né, ou sente menos sede. Né? E aí, como ele tem um percentual de água no corpo menor, mais baixo ele desidrata mais facilmente, entendeu? E aí isso vai desencadeando um monte de problema, inclusive pode levar a desidratação mata, né? Idoso então, é mais suscetível a isso. E dentro também de processos onde se busca o emagrecimento, também faz total diferença. É o que a gente está falando, todas as reações orgânicas, as funções orgânicas acontecem em meio líquido, né? Então, se a água está deficiente, talvez essas funções orgânicas elas não sejam tão realizadas de uma forma tão eficaz, né? Então, beber a água é muito importante. E eu sempre explico que água não é líquido. Quer dizer, água é líquido, mas nem todo líquido é água. Desculpa, tá? Água é líquido, mas nem todo líquido é água. Cordeiro Rafa, podcast. Essa é Cordeiro Rafa. Essa dá pra ser. Nem todo líquido é água. Líquido refrigerante é líquido, chá é líquido, suco é líquido, cerveja é líquido. Mas cerveja tem muita água, né? Líquido é um estado, né? Então, assim, tem que beber água e não só beber líquido. Porque tem gente que... Cara, é sério. Tem gente, pessoas, ouvintes maravilhosos, assinantes deste canal do YouTube. Maravilhoso. Inclusive, se você tá assistindo pelo YouTube também, ainda não se inscreveu no canal. Brincadeira. Fica brincando com a gente, né? Fica brincando com a gente. Não é possível. Vocês que estão escutando, assistindo, enfim, deu sede. Pegar uma latinha de refrigerante, abrir e tomar, cara, você tá jogando veneno dentro do seu corpo num momento que o seu corpo está pedindo água. Porque se bateu sede, é porque tá começando a falar, tô desidratando. Traz água, traz água. Um copo de refrigerante desse tamanho, cheio de gelo. Não vai matar sua sede. De açúcar, não vai matar sua sede, sabe qual que é a dica? A dica é o seguinte, vamos supor, deu sede, né? Autoconhecimento. Tô sentindo sede. Antes de você pedir um refrigerante ou abrir um refrigerante ou um suco, por exemplo, que seja um suco, qualquer outro líquido, bebe um copo de água. E espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Você vai perceber, se você estiver trabalhando no autoconhecimento, né, atenta a isso, você vai perceber que você não precisa beber outro líquido. Resolveu. Era isso que você precisava. Isso, assim, é fantástico. É fantástico. Você pode levar isso também, às vezes, pra fome. Às vezes você tá com aquela fome, assim, o tempo inteiro, querendo beliscar, né? Às vezes você tá confundindo. Pode acontecer, apesar das áreas serem diferentes, mas pode acontecer. Bebe um copo de água e espera pra ver se realmente era fome. De repente, era só uma sede, uma ansiedade, e espera. E aí você vai se conhecendo cada vez mais e vai percebendo que a gente pode mudar hábitos, no caso, deixar de abrir um refrigerante ou qualquer outro líquido, a partir do momento que a gente já dá ao corpo o que ele está pedindo, de forma clara, né? A gente entendeu o recado e espera. É igual o ato de comer e repetir. Se você esperar entre o repetir, eu acabei de comer o meu primeiro prato, digamos. Eu vou no impulso de repetir porque tá uma delícia. Se você espera 5 minutos, né? A sensação de saciedade, ela começa a se apresentar. E você começa a perceber que você não precisa mais comer o segundo prato. Isso, assim, é muito legal. Mas isso é o quê? Autoconhecimento. Estar atenta a você mesmo. É porque assim, né, Rafa? Não sei. Por exemplo, você tá acostumado a comer um prato, né, durante a semana. Aí chega final de semana, você vai lá e comeu um prato, você sabe que você tá satisfeito. Aí você vai lá e come 2. Aí você comeu 2, mas tá tão gostoso. Não começou mais um pouquinho? Vou dar uma piscadinha. Trabalhei tanto a semana inteira, eu mereço. Aí chega de noite, a mesma coisa. Aí chega domingo, a mesma coisa. E a gente não tem botão de desliga no final de semana. Não tem. E outra, a gente sabe que não tem necessidade. Se você come um prato todo dia e fica satisfeito, você vai ficar satisfeito com um prato só. Né?
Então as pessoas têm que se atentar a isso. O segundo prato, você tá atendendo à vontade de comer. Você não tá mais atendendo à A fome. nutrição. Você já tá indo porque eu vi, porque eu lembrei, porque eu provei, porque eu senti o cheiro, né? E aí uma hora estraga, e tem né? um negócio, cara, ao longo desses anos todos, com a Rafa me acompanhando, que esse negócio que você me falou lá de trás, Rafa, que me marca esse tempo inteiro. Que é o seguinte, a gente sempre falava assim, ela falava, tá, uma vez eu mostrei a barriga que eu queria ter pra Rafa. Aí ela falou assim, interessante, tá, essa barriga. Você Tipo uma dona, Ai, assim, né? Coisa assim. Só tipo uma Madonna, gente. Coisa assim. simples, Imagina. básica, umas veiazinhas de um lado do outro, uns gominhos aqui, outros ali, mas, Tipo quem uma não quer? Madonna, Quem na não- época de auge dela. Quem não quer, né? E aí eu mostrei, Quem não quer, né? eu mostrei a foto pra Rafa, falei, ela, qual que é o seu objetivo? Eu falei, esse. Ela, tá, não, dá pra chegar, tá tudo tranquilo. Aí ela começou a me falar o preço. Vem, Ó, volta. vai acontecer, Você não tem quer problema. comprar, minha filha? Você vai ter que pagar isso aqui, ó. Mas o preço pra essa barriga, não estamos falando de cirurgia, nada contra quem Não. faz, tem, né, enfim. Não é, tá? não é essa a questão. Mas não é essa a questão, o preço era o outro, era o preço do processo. É. O processo Do para se chegar investimento que nisso você daqui quer fazer nisso é aí. pra manter. e depois pra manter, porque você não vai só Pra querer chegar, né? manter. Você vai só querer chegar, você vai querer chegar, mas... E aí eu falei, aí ela falou, e como é que é o seu final de semana? E ela vai fazer umas perguntas inteligentes, cara, assim, sabe? Um negócio, vai dando aquela cutucadinha Perguntas aqui, poderosas. ali, PPS, né? As perguntas poderosas de sabedoria. Vai fazendo, vai sapecando. Aí falou, tá, então vamos lá, vamos começar. Como é que é o seu final de semana? Eu falei, Rafa, final de semana a gente pode abrir mão, né? Final de semana, tomar uma cervejinha na sexta, no sábado, Uma no coxinha, né, Renata domingo, Simone? comer uma friturinha aqui, um negocinho ali. A gente pode comer o docinho no final de semana. Ela já falou assim, tá, e o que que significa final de semana pra você? Sexta, sábado e domingo. Ela falou, tá. Aí ela me fez, você me fez fazer uma conta que você geralmente faz, e eu achei isso interessantíssimo, isso me marcou, tipo, muito. Uma Falou assim, continha cara, curiosa. conta simples, pra sexta, sábado e domingo. Quantos dias temos? 3. Numa semana de 7, é quase Metade. 50%. Sim. É quase 50%. Vamos jogar pro mês? É quase meio mês. Sexta, sábado, domingo, 3 dias. 4 semanas, 3 vezes 4, 12. É Todos os quase. meses em Belo Horizonte, menos julho, tem um feriado. Ainda tem isso. Porque a pessoa é inteligente mesmo. Ela liga, vamos reunir lá não sei aonde. Vamos fazer um MSQ, não é Vamos mesmo? alugar Cassiane casa, não Schiavone. sei aonde. Aí vamos. Aí o que vai levar se for alugar casa? Só salada, né? Ah. Só salada. Pô, cenourinha palito com uma cerveja, coisa Ô, gente, eu maravilhosa. adoro. Olha, eu sou uma ótima companhia, Rafa. Nos nossos encontros, você sabe o que eu levo? Ah, Ovinho de codorna e palmito. É verdade, é verdade. Tá, olha meu que bem? graça. Mas essa conta é muito interessante, Rafa. Isso é muito interessante, porque faz a gente refletir. Nossa, Por exemplo, tem um peso. chegou a Isso é sexta, verdade. vou chutar o pau da barraca, vou chutar o balde. Sábado, vou chutar o balde. Domingo, vou chutar o balde. E eu tenho um objetivo. A Eu barriga. tenho um objetivo. A barriga E da aí, Madonna. mas essa barriga, o processo eu não tava tão disposta. Assim, Ó, mas que bom, você sabia que não tava. Isso é fundamental. Sim. O pior é a Sim. pessoa que vira e fala assim, eu tô disposta. E vive se Se boicotando. engana. E vive se Se boicotando. engana e assim, né, coitada? Ela quer aquela barriga, ela não chega nem na barriga, que ela piora a dela. É. Porque aí vem a ansiedade, Porque porque não ela tá não dando se conta conhece. do processo. Porque ela não se conhece. Então ela É uma se entrega, engana. é um investimento que você tem que fazer, É dependendo isso do aí. objetivo que você quer, né, quer atingir e mais que você quer manter depois. Então, assim, tem que estar bem consciente disso, do que está disposto a fazer. Por isso que a pergunta depois do objetivo, assim, no começo da anamnese, você está disposto a mudanças? E eu já escutei, não. Uhum. Aí eu sempre falo, aí? então fica um pouco mais difícil, né? Porque assim, porque tem que ter. Porque é o que eu falo, eu sou só uma ferramenta. Ah. Assim como o educador físico. Mas quem vai fazer todo o trabalho É a depois pessoa. é a pessoa. Aham. Então, assim, eu sempre falo assim, eu não posso comer ou deixar de comer pra você. São tarefas intransferíveis, Uhum. né? Então, assim, tem que ter total noção disso para que case com realmente o que ela quer atingir e fique coerente e ela consiga. Senão vira, tipo assim, cada um para um lado, não chega em lugar nenhum e fatalmente o resultado é ficar triste, frustrado e é fazer o quê? Chutar o pau da barraca. E aí, e o pior, Você inicia um fazer processo dieta igual não dá contrário, resultado, não. Aquele personal não é bom, não. É. Né?
Não, fui no nutricionista, mas não adiantou de nada. O pior é terceirizar a culpa, gente. Não terceirize a culpa que é sua. A autorresponsabilidade, né, gente? Por favor, somos adultos, tem que puxar pra si, cara. Tem que ser trazer pra você mesmo, um porque reflexo colocar do no que outro eu é estou fácil. fazendo, é um reflexo dos meus hábitos. E aí, já dando um spoiler de alguns episódios pra frente aí que vão vir, que a gente vai aprofundar dentro da questão de crenças, isso é muito, muito importante da pessoa também se conhecer dentro deste processo de autoconhecimento, de mudança de hábitos, porque às vezes a pessoa ela começa a se entender, pô, eu tô tentando mudar e não consigo, tô tentando não consigo, tô tentando não consigo. Inconscientemente, na mente subconsciente da pessoa, tem tanto programa ali, tem tanta crença, que ela tá se sabotando inconscientemente. E ela precisa começar a investigar isso daí, pô, por que eu nunca consigo? Tem que aprofundar. Por que eu nunca consigo? Né, gente? Porque aqui no raso já não tá dando mais. Eu vou fazer 14 anos de formada e nesse tempo foi exatamente o que eu vi a necessidade dessa pergunta do estar disposto a mudanças, foi justamente percebendo o quanto que o paciente ou cliente, ele deposita, no caso em mim, a responsabilidade dele. Tipo assim, eu vou conseguir porque você vai me atender, você vai fazer uma dieta. E aí eu percebi que eu tava ficando com esse peso e que não era meu, não é assim, sabe? E aí eu trouxe isso pro atendimento para poder trazer a pessoa para real dela e ela perceber que a responsabilidade é toda dela. Eu só vou ajudar, claro, ali nos momentos, no depois. Eu sempre deixo meu WhatsApp disponível para as pessoas trocarem. Eu falo que é trocar figurinha, né? Tirar eventuais dúvidas. Exatamente. Mas assim, ela precisa entender que aquele é um processo que é dela. E ela de total, pega a sua orientação e ela vai seguir o processo prática dela. Totalmente. Que aí isso fica mais leve para mim, claro, e para ela também. Porque, querendo ou não, ela entende que ela é o agente transformador daquilo ali. Entendeu? Isso aí é o que eu sempre falava com os meus alunos, né? Gente, vocês estão aqui comigo 1 hora, nem 1 hora, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Vocês acham que isso aqui vai mudar a vida física de vocês? Não. Eu tô aqui pra direcionar. Agora você tem que fazer. São 7 dias na semana. Você tá comigo 2, 3. Sozinho, você precisa alimentar bem, porque a gente sabe muito bem que é uma combinação, academia, né? É uma combinação, não tem jeito. Você ir pra academia, pegar peso, treinar e tudo mais, mas se você não se alimenta direito, seu resultado vai ser 70% a menos. Tô colocando 70%, isso aí é uma opinião minha, tá? Pela sua percepção, né? De experiência. Comigo mesmo. Eu falo que eu tô dando uma porcentagem através de mim mesma. Quando eu treino com a dieta certinha, tudo organizadinho, meu resultado é 1. Quando eu tô meio sambada, ele é 70% a menos. Ou seja, a pessoa precisa tomar a autorresponsabilidade e parar de colocar toda a carga no nutricionista, no personal, ou até nos familiares, né? Porque, agora porque aqui em casa tem bolo, não sei quem come bolo, não sei quem bebe isso. Beleza, mas e você? E você faça as suas escolhas e resista a isso. Né? Uma das perguntas que eu faço também é exatamente isso. Com quem que você mora? Quantas pessoas moram na sua casa? 2, 3, 4. Eu falo assim, quem mora com a gente tem o poder de ajudar ou atrapalhar. Esse é um ponto, fato. Mas as pessoas que estão morando na sua casa, elas não têm nada a ver com o seu objetivo. Então assim, se o meu objetivo, sei lá, é emagrecimento, que é o mais buscado, mas eu moro com meus pais que não estão pensando nisso ou não precisam, enfim, não interessa. Não é porque minha mãe faz um monte de coisa, ou frita, enfim, que eu tenho que falar, não, mas eu não consigo pela causa da minha mãe. É uma interferência, mas você tem que entender que sua mãe não tem nada a ver com isso. Ou seu parceiro, né? Ou você dividir a casa com uma amiga, enfim, são situações pode ser mais desafiador. Exatamente. Só que esse desafio vai fazer parte do seu processo. Por isso que você tem que entender o processo. E aí existem, trazer autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E a gente tem mais forte que o meio. Tem, exato. E aí tem ferramentas que a gente usa dentro de processos de coaching, por exemplo, que nos ajudam a identificar ameaças e oportunidades, né? Que vão construindo ali talvez os desafios que eu vou ter para poder alcançar um determinado objetivo. E é importante quando você ganha consciência das ameaças
que estão dentro do seu ambiente para que você identifique. Você fala, cara, ameaças que vão sabotar o meu processo. Sim. O bolo lá com cobertura que a minha mãe faz toda semana. A mandioca frita. O tiragostinho que o meu companheiro, que a minha companheira come toda quarta-feira assistindo futebol e que eu vou lá e como junto também. Quais vão ser as minhas grandes ameaças para sabotar esse processo? Eu tenho consciência disso, é mais fácil de eu conseguir contornar. Como é que eu vou lidar não só com isso, né? Isso daí podem ter gatilhos também. Isso aí podem ser gatilhos que te levam a sabotar o processo. Sim. Então eu já identifico o gatilho, já me antecipo ao gatilho e eu já tenho ali o que vai substituir o que seria a minha ação. A hora que eu escuto o barulho da tampinha da cerveja sendo aberta, eu sei que meu marido tá vindo com o tira-gosto, eu já vou estar com a minha porçãozinha lá, XYZ pronta. Hoje eu vou ter e aí eu já vou lá, hoje eu vou ter comido, hoje eu vou ter tomado um copo d'água e ter me conectado com o meu processo, com o que eu tô buscando. É e isso aí aí, é o vai. gatilho. Mas é consciência. Você precisa primeiro ganhar consciência. E o autoconhecimento ajuda em tudo isso. Permeando isso tudo. Mas eu não tenho dúvida. É maravilhoso. Inclusive pra fazer dieta. Né? Pra fazer dieta. E Rafa, assim, ao longo do tempo, eu já tive os meus grandes desafios também. Sempre. Que é muito engraçado, né? Às vezes as pessoas veem a gente trabalhando com autoconhecimento e falam assim, que a gente nossa, um dia eu quero... Você já deve ter escutado isso Supergirl, demais. né? A gente não pode dia nada. eu quero chegar nesse patamar que você tá, não, né? Meu bem. Aqui rola muita consciência e rola muita disciplina, porque isso é uma busca. Nós buscamos ser pessoas cada vez mais conscientes, cada vez mais disciplinadas, porque eu aprendi uma frase maravilhosa hoje, Cordeiro Rafa. Cordeiro Rafa. Repete pra nós. Você precisa ser disciplinado, porque nem sempre você vai estar motivado. Te Motivado, atropelei porque eu pronto. gostei demais da frase. É isso. Ó. Mesmo. Então, assim, nós buscamos isso, mas temos os nossos desafios. Claro, gente. Cara, e mulher tem um desafio muito grande, que é hormonal. Não adianta. Cara, a sua química, bioquímica corporal, ela muda Desnivelada. em determinados períodos Tem dia do que se você mês. não comer um doce, você vai matar um ser humano. Vai. Eu não sei você, mas eu sou assim. E aí você põe na balança e você fala, putz, eu tô com muita vontade. Vou Mata comer ou alguém, não eu vou? como um chocolate. Vou comer um chocolatinho. É, mais sensato, né? Aí você pode ir num 70% cacau, por exemplo, se você estiver muito Isso. conectado com o seu processo. A Rafa A título fala de mudança muito de isso, hábito, né? Sem Isso, dúvida. Mas assim, temos os nossos desafios também. Passamos pelas nossas fases. As pessoas acham que, por exemplo, que eu faço fotossíntese, né? Eu brinco disso, assim. Eu Você não escuto, come. Não, eu escuto perguntas até muito legais, eu rio, né? Porque eu gosto muito de rir das coisas assim, tipo, você come pizza? Ou você. O que você escolhe quando você come? E aí eu falo, como pizza. Não, quando eu saio eu consigo escolher isso. Mas você consegue escolher isso assim, feliz? Eu falei, consigo. Ou então, você consegue deixar de comer? Já aconteceu recentemente até, uma situação de você deixar de comer alguma coisa que tava na mesa. Tipo assim, consigo também. Então assim, mas quer dizer, não quer dizer... Depende muito da fase também, Da fase. Rafa? E eu também gosto de fazer. Tava alimentado, não precisava. Ou então, tô a fim de comer uma pizza? Vou comer uma pizza. Ou tô a fim de comer um doce? Vou comer um doce. Gente, eu não faço fotossíntese. Vou tomar um vinho. Entendeu? Eu sou uma pessoa normal, claro, como todas as outras. Claro. Me alimento e tem as minhas dificuldades com o alimento também. Eu sempre brinco assim, que uma das coisas que eu mais gosto, e eu falo isso com os meus clientes, é chocolate. Eu brinco que é a segunda melhor invenção do homem. Não é? A roda é a primeira, porque eu só, não é a primeira mesmo, mas eu só concordo que ela é a primeira, porque para o chocolate chegar lá em casa, no mínimo ele foi de caminhão até onde eu busquei o chocolate. Entendeu? Eu introduzo também o secador de cabelo, porque a franja com o secador é outra Vocês não coisa. tem noção do processo que é essa franja dessa figura, não. Mulheres. Dia eu vou gravar. Vai nada. Não, Eu vou gravar o processo e vou colocar no ar pra vocês. Até achar, né? Até encontrar o ponto dessa franja. O ponto da franja. Mas aí, e por quê? Por que nós temos os nossos desafios nessa parada toda? Porque somos seres humanos e eu bato muito nisso. O que nos diferencia de uma máquina, de um computador, de uma porta? Porque às vezes parece que a gente fala com microfone. porta, né? Às vezes a gente tá falando com alguém e fala assim, cara, a sensação que eu tô falando com uma porta. A pessoa não tá... A pessoa tá parada ali, não faz nada. Mas De repente até é, né? de repente, né? Mas sério aqui, sem brincadeira, o que nos diferencia, o fato de nós sermos humanos, são os nossos sentimentos. As nossas emoções. Né? As nossas emoções, cara. E a gente fica triste, a gente fica Claro. nervoso, a gente fica estressado, a gente Ansioso. fica ansioso. E dependendo do grau que isso vem,
da forma como vem, da força com que isso atinge a gente escorrega. Claro, A gente escorrega no nosso processo. Claro. A gente escorrega no nosso nível de disciplina. E tá tudo certo, tem que ser leve, tem que olhar pra você com amor, com carinho e falar, cara, tá tudo bem, tá? Você não Hoje deu eu não tô conta, no bom dia, tá né? tudo Isso. bem. Inclusive o processo de autoconhecimento, né? Ele precisa ser leve, gente. Porque a partir do momento que ele começa a pesar, você vai se boicotar de alguma forma, Sim. né? Tudo E tem que ser leve. aí eu vou voltar num parêntese que foi aberto, que aqui é assim, tá, Rafa? A gente vai abrindo um parêntese dentro do outro, aí isso. depois a gente lembra que tinha que voltar. Eu abri um Isso. parêntese nos primeiros minutos desse episódio que não foi fechado ainda, que Que foi da nossa corrida. Sim. E a importância de você ganhar consciência das coisas no seguinte sentido. Ok, eu dei uma exagerada, mas aí é conta, né? Número de calorias que eu vou ingerir e que depois eu vou queimar. A matemática funciona E também. ela funciona, né? É Funciona. uma das premissas. Então, cara, exagerei, tá? Exagerei, vira aqui e tal, não sei o quê. Beleza, vou dar um jeito de queimar isso. Vou dar um jeito de colocar isso pra fora. Ligo pra Rafa, vamos fazer um longuinho amanhã. Vamos correr 10 quilômetros. Vambora, mas assim, brincando, é isso, né? A importância de você entender essa conta também. Esse balanço, né? Que é uma das premissas, sim, o balanço energético é uma das premissas da nutrição e não tem como deixar de lado, deixar de considerar, sabe? O que a pessoa não pode fazer, que é o que eu sempre falo, é que a gente tem muito mais capacidade de comer do que de gastar energia. O que não pode fazer é achar que eu vou, tipo assim, eu vou chutar o pau da barraca, enfiar o pé na jaca e depois eu vou ali dar uma corrida e eu resolvo isso. Dá uma corridinha, como eu falo. Massa você tá trazendo Não isso. é, né? Sim. Porque a gente consegue comer, como eu disse, por motivos que vão muito além da fome. Então não o exercício não vai suprir essa capacidade que a gente tem de comer. Então é importante entender isso também para poder achar o equilíbrio, fazer esse balanço legal para a pessoa atingir o que ela tá querendo buscar. Não fazer disso um hábito, né? Exatamente. Exagerei, vou lá queimo. Não fazer Não vai um dar hábito. certo. Não vai e o dar pior é o certo. tipo 7, né, meu bem? Que tem a famosa gula, né? Então pra nós ainda tem um desafio um pouquinho maior. Mas e aí, né, Ju? A importância de você ir tendo acesso a ferramentas. E são ferramentas. O Enneagrama, aí a gente traz muito o Enneagrama aqui, porque ele ajuda muito a entender a forma, o que tá por trás do nosso comportamento, por que eu me comporto da forma como eu me comporto. Desde criança. E aí já vamos entrar no próximo episódio. Você vai continuar com a gente, porque Continua com a gente, é muito que vale. importante a gente começar a falar das nossas saúdes, né, Rafa? Porque consideramos inúmeras saúdes, que temos a saúde amplo, né, física, a saúde mental, social. a saúde social, a saúde espiritual. Até espiritual, né? Exatamente, que são as nossas saúdes. E Cada vez mais vista, né? Cada vez mais. Sim. E que bom, né? Inteligência Que espiritual. Inteligência Eu fiz um espiritual, curso. inteligência emocional. Emocional. Eu é fiz fantástico. um curso, gente, que é o Millionaire Mind Intensive. E lá eles falaram, né, que a gente tem inteligência, tá. E as pessoas que são mais bem-sucedidas, elas são muito espiritualizadas. Porque você precisa, pra você se espiritualizar, você tem que se conhecer. Você tem que estar num processo de desenvolvimento, de evolução, de expansão, né? Isso é um desenvolvimento espiritual. Sem dúvida. Sim, E as pessoas de sucesso, que estão lá no topo, elas se conhecem têm muito. essa saúde, essa inteligência muito desenvolvida. Você não consegue chegar, desistir, né? Pra você não desistir do processo, você tem que estar nessa evolução. Você precisa estar muito conectado aí. Muito. Energeticamente conectado. Muito você- atento, né? Isso. O tempo atento. inteiro. Com muita consciência. Isso aí. Então, no próximo episódio falaremos das saúdes. Eu não perderia. Ah, mas Se eu aqui, se eu não tivesse estivesse aqui, aqui, eu não estaria Aí, Rafa, muitíssimo obrigada por ter Obrigada, aceito o convite. Rafa. Obrigada por ter vindo, para poder Prazer é contribuir todo dessa meu. forma. Eu que agradeço. Dessa forma, Segura o tchan, amarra o tchan, porque a Rafa não vai embora, não. não vai não. No próximo ela vai estar aqui com a gente. É isso Obrigada aí. por vocês No terem próximo ficado. não, nos próximos. Nos próximos, muito bem. Eu tô falado, projetando Rafaela, aqui já, filha. Isso, Ó, ó. atenta, assim. 500 mil temas, 500 mil pautas em mente. Total. Galera, obrigada por vocês terem ficado até aqui. Deixa seu comentário, o que vocês acharam do episódio. Se quiser se conectar com a Rafa, por favor, mais uma vez, seu Instagram pra galera. Rafaela, só que é com PH e 2 L's. Chiquérrima. Cordeiro Nutrição. Tudo junto. E o YouTube? Tudo junto. O YouTube é o Fica a Dica com Rafaela Cordeiro. Lembrando, mais uma vez, Rafaela com PH e 2 L's. Show de bola, Ju. Seu Insta? ju.gontijo, @ Mind Business Brasil. E o meu Renata Simões Yellow Black. Yellow de amarelo, black de preto em inglês.
tudo junto. A gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço e até lá. Beijo, gente! Beijo. Tchau. Tchau, tchau.